Olá, a Copa do Mundo de Futebol está chegando e com ela muitas expectativas e também muitas dúvidas. Qual será o legado para a sociedade brasileira de um evento que chama a atenção de todo o planeta? Se a Copa tem seu lado positivo, ela deve ser explorada desse lado positivo, intimidando o lado negativo. O superfaturamento histórico das obras para a Copa do Mundo. Seria a Copa da pilhagem do dinheiro público. O custo da Copa do Mundo no Brasil, estádios, mobilidade urbana, infraestrutura, a fiscalização do Tribunal de Contas da União. Uma discussão está começando. A Copa do Mundo ela tem uma característica ímpar de possuir diversas fontes de recursos particulares, municipais, estaduais e federais a culminar na obra pronta propriamente dita. E essas particularidades, diante de cada fonte de recurso, ela merece uma abordagem específica em termos de estratégia de fiscalização. Existiram obras para a Copa do Mundo que os recursos federais se limitaram aos financiamentos do BNDES, e esses foram os casos dos estádios de futebol. Existiram as obras em que os recursos federais eles se limitaram aos empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal, e todas as obras de mobilidade urbana, à exceção de uma, elas entram naquela caixinha de financiamentos ali. A única obra de mobilidade urbana financiada com recurso do BNDES é o BRT no Rio de Janeiro, terminal T5. É importante situar essas obras em que os recursos federais se limitam aos financiamentos, porque, uma vez liberado o recurso, esse numerário se incorpora ao Tesouro dos Estados e Municípios, e a competência primária de fiscalização dos contratos e respectivas licitações passa a ser dos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios. Nesses casos, a atuação do TCU ela se volta para a avaliação da regularidade dos empréstimos, dos repasses então realizados. Nesses tipos de empreendimento, no caso, mobilidade urbana e estádios, a nossa avaliação se voltou unicamente para a avaliação de finalidade e também de probidade do empréstimo, ou seja, se a obra valia aquilo. O acompanhamento específico contratual e licitatório é competência constitucional, inclusive, dos respectivos tribunais de contas dos estados e municípios. Já com relação aos portos e aeroportos, esses sim têm recursos federais específicos. E a competência fiscalizatória do TCU, nesse caso, é também licitatória e contratual. O primeiro objeto da fiscalização do TCU é a governança da Copa, quer dizer, a atuação do Ministério dos Esportes, do GECOP e demais pasta ministerial. Então, isso é uma preocupação do Tribunal de Contas da União. Outra preocupação é no que se refere às obras dos aeroportos, seja elas executadas diretamente pela Infraero, seja elas já decorrentes dos aeroportos concedidos à iniciativa privada, e aí a gente acompanha por meio da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil. As obras dos portos, pela Secretaria de Portos ou pela Companhia Docas, efetivamente, que está lá à frente. E a atuação dos agentes financeiros, o BNDES, a Caixa e o BNB. E as obras estaduais e municipais, a de mobilidade urbana e as arenas esportivas, elas são obras de cunho estaduais ou municipais, e o Tribunal trabalha em cooperação com o Ministério Público Federal e com os Tribunais de Contas dos estados e dos municípios. Em termos de objeto de fiscalização ainda para o TCU, além disso aí nós temos as ações de segurança pública e defesa, que é um acompanhamento na Secretaria Extraordinária de Segurança dos grandes eventos e das Forças Armadas e Defesas. Temos também ações de desenvolvimento do turismo, onde o tribunal já fez algumas fiscalizações nesse âmbito aí, obras de transmissão de energia elétrica, bem como dos projetos de telecomunicações, rede metropolitana de fibras óticas a cargo da Telebrás e a implantação de equipamentos para a Anatel. Nós adotamos a estratégia de fiscalizar os empreendimentos todos ainda no embrião das contratações, ainda em fase de projeto, logo após finalizado, e ainda em fase editalícia. Antes mesmo de se consumarem as irregularidades, os gestores eram chamados em oitivas, manifestavam, então, num processo de ampla defesa, as suas justificativas, e nós conseguimos tempestivamente corrigir eventuais desacertos nos orçamentos e corrigir eventuais
direcionamentos de licitações ainda em fase editalícia. Nesse contexto geral, o resultado das fiscalizações do Tribunal de Contas da União já viabilizaram a economia para a sociedade superior a 550 milhões de reais. No escopo objetivo e positivo dessas fiscalizações, nós viabilizamos uma economia, por exemplo, no estádio do Maracanã, superior a 97 milhões de reais. Em Manaus foram 65 milhões de reais a menos, fruto da fiscalização do tribunal. Nos aeroportos, somente em Confins, foram 97 milhões antes mesmo da obra começar. Senadores, cidadãos, isso sem parar nenhuma obra. O tribunal não parou nenhuma obra da Copa. Esse mais de $500 milhão economizados foi uma atuação tempestiva, contributiva, não obstativa, sem paralisar um único empreendimento. Em Fortaleza foram 15 milhões de reais, no Galeão outros 15, Cuiabá 11,5, Porto Alegre 6,6 milhões. Nos portos, Santos, Natal, Fortaleza, Rio de Janeiro e Manaus, é claro que Rio de Janeiro, Vossas Excelências vão poder observar que a obra foi retirada da matriz da Copa, mas houve correções específicas no edital então colocado, que também ensejou uma redução dos custos então estimados para aquele empreendimento. Foram quase 100 milhões de reais em intervenções específicas nos projetos e nos orçamentos economizados à sociedade. Inicialmente, hoje, a matriz de responsabilidades do governo federal, que situa os investimentos para a Copa do Mundo, ela está em 25,5 bilhões de reais. Ela apresenta hoje um valor inferior aos mais de 28 bilhões de reais transparecidos às sociedades em 2011. A razão disso é que muitos empreendimentos, em razão do tempo para eles ficarem prontos, foram retirados da matriz. Há aqui no nosso legislativo um trabalho de levantamento de dados, né, e que mostra alguns números que, obviamente, é do conhecimento do Tribunal de Contas, que a obra, o valor estimado, os gastos previstos de 25,6 bilhões eram previstos, né, agora fala-se em 30, 7 bilhões relacionados à construção dos estádios, 8,6 milhões para as obras de mobilidade urbana, 6,8 bilhões para aeroportos, 1,9 para a segurança pública, 700 milhões para portos, 400 milhões para telecomunicações, etc. Agora fala-se em 30 bilhões, sendo que, no mínimo, 70% desse valor será público, ou seja, 21 bilhões de reais. Eu creio que essa é também Eu acho importante destacar o que é público e o que é privado, né? Eu quero que o tribunal confirme esse percentual de cerca de 70%, né? Porque não basta incluir do orçamento federal, né, nos investimentos. Deve ser computados Se Vossa Excelência quiser, de outros estados e também dos financiamentos de bancos públicos. A última informação oficial da matriz de responsabilidades, dos 25,5 bi eram privados, unicamente 3,7. Com relação aos financiamentos da Caixa Econômica Federal e do BNDES, eles somam 8,3 bilhões em valores efetivos. Desses financiamentos, muitos deles foram feitos com empréstimos aos estados, que, não declaro, continuam públicos. Existe, sim, um conceito maleável do que é Copa e não é Copa. E, eventualmente, a gente pode discutir da fonte, assim, a última informação oficial daquilo que está na matriz de responsabilidades é. Um exemplo claro são os investimentos na área de energia elétrica. Em razão, inclusive, já existiam investimentos alocados na área de distribuição e transmissão de energia. Alguns deles foram antecipados em razão de Copa, mas poderia-se dizer que é Copa do Mundo, eles não foram colocados na matriz, porque já estavam, inclusive, alocados lá no PPA anteriormente. São mais de 2 bilhões nesse aspecto. Então, eventualmente, poderia ser contabilizado também como Copa. De sorte que eu não tenho condições, exatamente em razão dessas nuances, de afirmar por que seria 30 ou 25,5. No próximo bloco, licitação, engenharia, tecnologia da informação. Nenhum estádio brasileiro já tem pronta a infraestrutura de TI.